Olá, cursistas! Eu sou a professora Nirle de Medeiros e estarei com vocês apresentando o Manual de Estágio Supervisionado para o curso de pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional. O Instituto W3 vai apresentar para vocês um cronograma para facilitar o trabalho de estágio supervisionado com organizações para ser efetuado esse trabalho. O estágio em psicopedagogia clínica e institucional tem a finalidade de proporcionar a você a complementação do ensino e da aprendizagem, permitindo a ampliação do conhecimento já adquirido em sala de aula e a aplicação desse conhecimento numa situação real, trazendo assim a união entre teoria e prática. Nenhum pós-graduando pode receber um certificado de conclusão de curso caso não tenha cumprido com todas as exigências dos estágios. O primeiro estágio que vocês irão iniciar é o estágio institucional. Ele compreende em algumas etapas para facilitar o processo. O estágio ele deve ser individual. Vocês devem fazer até 4 visitas no local, na instituição que vocês escolherem. Vocês precisam definir qual é esse local que vocês vão fazer esse trabalho. Após a definição desse trabalho, vocês vão imprimir a carta de apresentação que está no final do manual do estágio, preencher e levar essa carta de apresentação até essa instituição ao qual vocês escolherem. Lá vocês vão entregar para o responsável, se for a escola, vocês levam até o diretor, aí após o diretor autorizar a entrada de vocês, vocês combinam as visitas. Vocês, ao entrarem na escola, na instituição, vocês precisam, em observação, identificar uma situação queixa. Essa situação queixa, ela pode ser apresentada aos alunos, entre os professores, pode ser uma situação gerada entre direção, gestão e professor, professor-aluno. O que vai definir é a observação de vocês. Após essa observação, essa identificação da situação queixa, vocês vão elaborar um projeto de intervenção pedagógica para aquela situação. Vocês vão identificar a situação e vão trazer um projeto de intervenção psicopedagógica para que aquela situação seja resolvida. Lembrando que o objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem. A prática em psicopedagogia institucional ela será realizada em visitas e entrevistas que não devem ultrapassar 1 hora, para não ficar exaustivos. Os objetivos propostos são auxiliar o aluno no diagnóstico do problema proposto e no desenvolvimento da postura profissional, a partir da observação de uma criança, adolescente ou um grupo. A partir dessa observação, vocês terão que fundamentar a pesquisa de vocês através de uma bibliografia. Aproximar o aluno da realidade profissional que o aguarda até o término da formação do curso de pós-graduação e acompanhar os procedimentos técnicos e de apoio que antecipam e sustentam os processos de tomada de decisão a nível da psicopedagogia institucional e clínica. O aluno deve entregar um projeto de intervenção psicopedagógica e esse projeto ele vai para aprovação. Quem vai aprovar o projeto de intervenção psicopedagógica é o professor orientador do estágio, juntamente com o coordenador da área do Instituto W3. O aluno, ele só estará apto a completar o estágio institucional e clínico se o seu relatório final for aprovado também pelo professor orientador em conjunto com a coordenação do curso. Nós, psicopedagogos, precisamos compreender como a criança, o adulto ou o grupo que estamos observando passa
para nós as suas dificuldades. Só assim, depois de nós entendermos como é que é a dificuldade de compreender o mundo, da dificuldade daquele ser que nós estamos estudando, é que nós vamos nos preocupar com o ensino. Aí, a partir desse momento, dessa identificação de como essa pessoa se comporta dentro dessa dificuldade, é que nós vamos traçar esse projeto de intervenção. Acredita-se ser de suma importância a construção de vínculos baseados na confiança recíproca e no respeito mútuo, que irá favorecer o desenvolvimento do olhar do psicopedagogo e das escutas psicopedagógicas. O seu cliente, seja ele criança, adulto, adolescente, ele precisa confiar em você para que esse processo tenha uma lisura. Devemos compreender também, enquanto psicopedagogos, e descrever as dificuldades do nosso cliente, do grupo, seja ele em grupo, seja ele criança ou adolescente. Analisarmos os diferentes resultados obtidos nas técnicas utilizadas e formular recomendações a fim de atender às dificuldades da aprendizagem desse cliente. Após preencher a carta de apresentação, que se encontra no final do manual, como eu já mencionei, vocês precisam apresentar essa carta de apresentação à instituição. Lá na instituição haverá um responsável que irá receber vocês para que possa ser feita essa observação. Essa instituição, ela deve ser legalizada. Ela deve ser uma escola ou instituição privada ou municipal. Vocês é que escolhem. E deve haver no local também uma pessoa para estar fazendo essa recepção, ou seja, receber vocês e orientá-los sobre aquelas ações que estão sendo feitas no dia a dia. Como é que vocês vão fazer o diagnóstico dessa instituição, né? Eu trago aqui para vocês algumas questões para que vocês possam planejar algumas perguntas, algumas situações para a observação de vocês ao chegar nessa instituição, para que vocês possam identificar com mais facilidade a situação queixa. Então, assim, ao chegar à escola, vocês precisam observar qual é a realidade dessa escola. Como é o cotidiano dessa escola e como são as relações dentro dessa escola. Quando eu falo em relações, vocês não precisam focar apenas nos alunos. Vocês têm um campo, toda uma comunidade escolar que vocês podem estar observando e aplicando, identificando primeiro uma situação queixa e aplicando o projeto de intervenção psicopedagógica entre professores, no relacionamento dos professores com os alunos, no relacionamento de professores e gestão, gestão e professor, gestão e aluno, pais. Para proceder à análise da situação da escola ou de qualquer outra instituição, a escolha de vocês, é necessário que sejam identificados alguns indicadores. Esses indicadores, eles podem ser externos, assim como podem ser internos. Tudo isso vai facilitar o processo de análise e de observação. É possível utilizar as informações fornecidas por elementos ligados à comunidade, toda a comunidade escolar. Estas informações, elas devem garantir uma análise mais objetiva possível, para que todos os dados possam remeter a um melhor atendimento, a uma melhor intervenção psicopedagógica. Como eu já falei aqui, os atores principais dessa pesquisa que vocês vão fazer, dessa observação, pode ser toda a comunidade, os funcionários, equipe técnica, professores, alunos, pais e todas as relações que envolvem esse grupo de pessoas.